Não invista apenas em renda fixa. Olá, meu nome é Arthur, aqui do Pronto para Investir, e neste vídeo eu vou te explicar por que não é inteligente você utilizar apenas investimentos de renda fixa para alcançar a sua liberdade financeira. Se você tem interesse no assunto, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga no Instagram também, @prontoprainvestir. Basicamente, quando a taxa Selic ultrapassa a marca de 12% ao ano, muitas pessoas acabam concentrando seus investimentos apenas em renda fixa. Inclusive, é bastante comum você observar que quando a taxa Selic sobe, normalmente os investimentos de renda variável costumam ter quedas. Por quê? Muitas pessoas acabam vendendo seus investimentos de renda variável para comprar renda fixa. Isso não faz sentido. E hoje eu vou te falar 4 razões para você não investir somente em renda fixa. O primeiro motivo é que o que importa é o retorno real, ou seja, o retorno que você tem acima da inflação. Mesmo quando a taxa Selic sobe e a renda fixa passa a pagar mais, isso não significa que ao longo do tempo o seu retorno real vai ser um retorno muito alto. O retorno real é aquele retorno que você tem acima da inflação. Vou te dar um exemplo. No momento em que eu estou gravando este vídeo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano. A inflação está gerando em torno de 4 a 5% ao ano. Ou seja, o retorno real está em torno de 8% ao ano. Só que tem uma coisa, se no futuro a inflação continuar subindo, ela pode atingir um patamar onde este retorno real passe a ficar cada vez menor. Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você tenha 400 mil reais e este é o valor de um apartamento na rua em que você mora. Só que ao invés de comprar o apartamento, você decide por investir esse dinheiro em um investimento de renda fixa. No final do ano, ao invés de ter 400 mil reais, vamos supor que agora você tenha 460 mil reais. Se este apartamento passasse a valer agora 500 mil reais, se o seu objetivo era comprar o apartamento, o retorno que você teve com os investimentos não adiantou. Porque neste caso, a inflação específica aqui deste bem teria ficado maior do que o retorno que você teria nos investimentos. E mesmo que você faça um investimento que te proteja da inflação, grande parte dos investimentos de renda fixa possuem cobrança de imposto de renda. E este imposto de renda ele é cobrado tanto sobre o valor da própria inflação, quanto sobre o valor da taxa de juros que aquele investimento paga acrescida da inflação. Por exemplo, se tem um título público pagando 7% ao ano mais a inflação, você vai pagar imposto de renda sobre esse 7% e também sobre o valor da inflação. Isso diminui o seu retorno real, sendo que nós temos outros investimentos dentro da renda variável onde não há a cobrança do imposto de renda e você pode ter um retorno muito maior acima da inflação. A segunda razão, normalmente, os investimentos de renda fixa não vão te gerar uma renda mensal com o dinheiro sendo depositado na sua conta. Se você está investindo para sua aposentadoria, por exemplo, é imprescindível que você tenha investimentos com rendimento mensal para você receber essa renda todo mês na sua conta e poder fazer o que você quiser com esse dinheiro. Quando nós falamos, por exemplo, de CDB, grande parte dos CDBs terão um rendimento dentro do próprio investimento, sendo reinvestido automaticamente, para que você pegue o valor investido mais os juros apenas no final do prazo. Com o objetivo de aposentadoria, isso pode não fazer tanto sentido, porque seria muito melhor que você tivesse um investimento gerando renda mensal para que você pudesse utilizar essa renda todos os meses. Já nas opções onde você pode gerar essa renda mensal dentro da renda fixa, como vai ter a cobrança do imposto de renda normalmente, o seu rendimento será menor e os primeiros pagamentos que você receber, você vai pagar um imposto muito alto, porque na renda fixa nós temos uma tabela decrescente do imposto de renda. Até 180 dias, você paga 22,5% sobre o seu lucro, no caso do Tesouro Direto do CDB, por exemplo. Os primeiros pagamentos que você receber vão entrar nesta faixa de alíquota aqui, e como a taxa é decrescente, você teria que manter o investimento por pelo menos 2 anos para pagar a menor alíquota. Ou seja, você não teria renda mensal e teria que ficar aguardando de 2 em 2 anos cada investimento que você fizesse para ter acesso aos juros. A terceira razão é que para longo prazo, a renda fixa está longe de ser a opção mais rentável. Nós temos imóveis e negócios como os 2 principais investimentos para este objetivo, porque o seu potencial de retorno será muito maior. Não só pelo fato da isenção do imposto de renda, como pelo próprio funcionamento deste investimento. Vou te dar um exemplo. Na renda fixa, você normalmente vai emprestar o seu dinheiro. Vamos supor que você utilize um CDB, você empresta dinheiro para o banco. Vamos supor que você invista no Tesouro Direto, você empresta dinheiro ao governo. No caso do CDB, se tem um banco disposto a te pagar 14%, 16% ao ano, isso significa que ele acredita que pode ter um retorno maior do que isso. Caso contrário,
como que ele iria te pagar? Ele teria prejuízo. Então ele precisa pegar dinheiro emprestado com você, pagando essa taxa, e girar esse dinheiro dentro do negócio para ter um retorno ainda maior. Na prática, isso significa que ao emprestar dinheiro a um banco, você normalmente vai ter um potencial de retorno menor do que se você se tornar sócio deste banco, que é o que acontece na renda variável. Na renda variável você entra como sócio, e aí o seu potencial de retorno vai ser muito maior. Arthur, mas na renda variável nós teremos um risco maior? Sim. Mas só de investir para longo prazo, este risco já vai ser diminuído drasticamente. As pessoas que perdem dinheiro com ações e com fundos imobiliários normalmente são as pessoas que investem sem saber o que estão fazendo, sem ter nenhum tipo de conhecimento. Elas compram ações de uma empresa sem nem analisar a empresa, sem nem saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Investem grande parte do seu patrimônio nesses investimentos e normalmente investem só para curto prazo. Ações e fundos imobiliários não servem para curto prazo. Inclusive, depois de te falar a quarta razão aqui, eu vou te explicar para que a renda fixa serve. Mas ainda falando da terceira razão, é importante você entender que tanto os imóveis quanto os negócios repassam a inflação aos consumidores. Os imóveis, porque o seu valor de mercado tende a crescer pelo menos o valor da inflação, e os aluguéis também são corrigidos pela inflação. E no caso das empresas, este repasse acontece principalmente pelo preço dos produtos e serviços que elas vendem. Então você se tornando sócio de boas empresas, você tem um potencial de não só se proteger da inflação, como ter um retorno muito maior do que o valor da inflação. E a quarta razão, o fato da renda fixa estar pagando mais hoje não significa que ela vai pagar muito por muito tempo. Por exemplo, na época da Dilma, as taxas de juros na economia estavam muito altas. Isso, inclusive, foi algo que agravou a crise na época, que culminou no seu impeachment. Quando o Temer assumiu, ele já começou a equilibrar melhor a economia e diminuir as taxas de juros. E depois, quando o Bolsonaro assumiu, a taxa Selic chegou em 2% ao ano. Ou seja, hoje a taxa Selic está acima de 13%. Mas pode ser que nos próximos meses ou anos, a taxa Selic venha a cair e atinja patamares muito baixos. E aí o que as pessoas vão fazer quando a taxa Selic estiver baixa e a renda fixa passar a pagar menos? Essas pessoas vão buscar investimentos em renda variável. E o que vai acontecer com o preço dos investimentos de renda variável? Vai explodir, porque vai ter muita demanda, muita gente querendo comprar, e esses valores tendem a crescer caso isso aconteça. Então, ao invés de você escolher o investimento de renda fixa ou de renda variável, olhando a economia, olhando notícia, tentando fazer previsões do futuro, o ideal é você entender para que a renda fixa e a renda variável servem. Porque dá para você investir sem nenhum tipo de preocupação com qual governo está no comando, com as decisões do Banco Central, com a taxa de juros da economia, com a inflação, porque você pode se proteger disso e ter um retorno alto independente do que aconteça. Como que eu faço isso dentro do método 5P, que é o meu método de investimentos? Eu utilizo a renda fixa apenas para prazos definidos e objetivos específicos. Por exemplo, reserva de emergência, renda fixa. Você quer fazer uma reforma daqui a um ano, renda fixa. Você quer trocar de carro, fazer uma viagem, comprar um bem, renda fixa. Você quer juntar um dinheiro para abrir um negócio, renda fixa. Sempre que tiver data definida, que for um objetivo específico, a renda fixa vai ser a melhor opção. E dá para investir bem na renda fixa, independente do que aconteça com a economia. Porém, a renda variável para longo prazo, objetivos como viver de renda, aposentadoria, liberdade financeira, a renda variável vai ser imbatível. Ela sempre vai te dar um potencial de retorno maior do que na renda fixa. Então, independente das taxas, o ideal é que você utilize a renda variável para esses objetivos que têm prazos maiores, principalmente com o objetivo de viver de renda mensal com os seus investimentos. Se você está utilizando apenas a renda fixa para investir agora, você está cometendo um erro. E isso vai sair caro para você se você não começar a fazer investimentos melhores. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me siga no Instagram também, @prontoprainvestir. Se você quer aprender a investir na prática comigo, eu vou deixar um link na descrição de um evento gratuito que eu vou fazer nos próximos dias. Um grande abraço, fica com Deus!